Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras e leremos Lucas capítulo 10, versículos 25 a 29. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade de cultuá-lo. E rogamos a ti, Senhor, que a iluminação do teu Espírito esteja, Senhor, com o pregador desta manhã e que todos possam compreender a ministração da tua palavra. Que haja edificação. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o amor ao próximo é o cartão de visitas de todo cristão, de todo aquele que crê no Senhor Jesus. A evidência clara desta conversão está, sim, não apenas no falar sobre o amor, mas também no colocar esse amor em prática. E o tempo que nós vivemos, queridos, é extremamente oportuno para que esse amor, na prática, seja visto. O texto que nós acabamos de ler, queridos, o Senhor Jesus, ele recebe diante dele uma visita. E o texto diz que era um intérprete da lei que chega com um questionamento diante do mestre. E esse questionamento, ele tinha um propósito. E o texto deixa muito claro que era colocar o Senhor Jesus à prova. E o questionamento, ele é extremamente nobre, porque expressa a dúvida que com certeza ela é recorrente na vida de praticamente todo ser humano que ainda não reconheceu na pessoa de Jesus o seu Salvador. E ele diz: que farei para herdar a vida eterna? O que nós observamos, meus queridos, é que o evangelista Lucas, ele relata e ele coloca que Jesus então responde à pergunta daquele intérprete da lei com uma outra pergunta. E ele diz: o que está escrito na lei? O Senhor Jesus continua: como você, como um intérprete dela, a interpreta? E a palavra do Senhor, meus queridos, diz que aquele homem responde o que estava escrito na lei. Não os 10 mandamentos na sua sequência, mas o resumo delas, ou o resumo dos mandamentos. Ele cita no versículo de número 27, a primeira parte, quando ele se refere ao amor ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Uma referência ao primeiro, ao 4º mandamento da lei de Deus. Mas no segundo instante ele muito bem responde aquilo que se refere do 5º ao 10º mandamento, quando ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O texto diz que quando Jesus, ele ouve aquela fala, ele diz: respondeste corretamente. E aí vem, meus queridos, um ponto chave daquilo que nós falamos na parte introdutória. Ele diz: faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Aquilo que você acabou de falar, aquilo que você respondeu, você fez isso corretamente. Só que tem uma questão que precisa ser enfatizado, que é o quê? A
prática de tudo aquilo que você acabou de falar. Queridos, nós observamos então este propósito deste intérprete da lei. E quero nesse instante, nesta manhã, estar meditando com os queridos a respeito desta pergunta que tinha um propósito de colocar o Senhor Jesus à prova. O intérprete da lei, como acabamos de enfatizar, meus queridos, ele faz esta pergunta. Entretanto, esse intérprete da lei, ele representa todo homem que não crê no Senhor Jesus, que não o tem como seu Salvador, que não o aceita como Messias. Homem com essa natureza tem intenções de desmerecer o Mestre, principalmente desmerecendo a sua missão. A provável tentativa era de desqualificar tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinara nos versos anteriores. Em especial, no versículo 22, que diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nesse momento, queridos, observamos que o Senhor Jesus mostra a sua importância diante do Pai. E mostra também a sua unidade com o Criador, pois somente o Filho poderia revelar quem verdadeiramente o Pai é. Também, queridos, essa era uma tentativa, e a gente observa isso, de dissuadir o Senhor Jesus, de cumprir o seu propósito redentivo na cruz. E a gente observa que foi citado pelo presbítero Jefferson aquilo que é o divisor do Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 51, quando ele diz: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A tentativa era de provar para todos que Jesus era um impostor, não era o Filho de Deus, não tinha como salvar ninguém. E ele inicia a pergunta com uma expressão aparentemente bonita: Mestre. Não era naquele momento uma expressão de reconhecimento de Jesus como alguém que tivesse alguma coisa a ensinar. Tinha mais um tom de ironia. A intenção não era enaltecer, e sim desmoralizar o nosso Salvador, como aquela que foi realizado no período antes da crucificação, quando os soldados, na tentativa de ridicularizar o Senhor Jesus, o chamou de rei dos judeus. A pergunta visava, mais ainda, colocar o Senhor Jesus contra um dos grupos do Sinédrio. Vale lembrar que o Sinédrio era composto de 71 pessoas, 70 dividida entre saduceus e fariseus, e o sumo sacerdote. Também podemos lembrar que, em especial, os saduceus, que eram a maior parte, a grande maioria do Sinédrio, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em vida após a morte. E Jesus, pelo simples fato, queridos, de falar, de responder o questionamento sobre vida após a morte, certamente já teria contra si esse grupo que fazia parte do Sinédrio. Perceba, meus irmãos, o tanto de situações que envolvia aquele momento e aquelas perguntas. A astúcia do coração daquele homem, as maldosas intenções no propósito, como dizem os jovens, de tirar o Senhor Jesus com aquelas perguntas. Ele não queria saber sobre vida após a morte. Ele queria ter alguma coisa de que acusar o Senhor Jesus. E certamente, posteriormente, apedrejá-lo, como aconteceu, por exemplo, no episódio da mulher adúltera de João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. A segunda pergunta fica mais evidente ainda quando ele diz: quem é o meu próximo? A intenção do mestre da lei não era saber sobre esse próximo a ser amado, e sim querendo justificar-se, como diz no verso 29 do texto lido.
Queridos, o simples fato de Jesus se manifestar sobre quem era o próximo poderia até desqualificá-lo, pois o que se ouvia, por exemplo, entre os fariseus, que o meu próximo era aquele que acreditava da mesma forma que um fariseu, ou por exemplo, entre os essênios, que tinham um voto de santidade, de abstinência, e não se misturavam com os chamados mundanos. Segundo eles, o meu próximo eram os essênios. Aquela pergunta, então, aquelas perguntas representavam uma armadilha para o Senhor Jesus. No segundo instante, o segundo ponto do nosso estudo tem um propósito de entender as respostas de Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós temos a impressão que as perguntas do intérprete da lei foram excelentes perguntas, que estavam levando vantagem diante de uma suposta inocência do Senhor Jesus. Observe que Jesus Cristo fez ele citar o resumo dos mandamentos da lei dada pelo Senhor a Moisés lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. Essa lei nos mostra claramente o que é pecado. João, inclusive, na sua primeira carta, queridos, no capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Essa lei moral, os 10 mandamentos. Cristo queria mostrar com esses mandamentos que aquele homem que chegou com aquela fatídica pergunta, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna, era um pecador. E que para ser salvo, ou como ele mesmo diz, herdar a vida eterna, teria que verdadeiramente reconhecer a graça do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados. A questão fica mais ainda evidente quando Cristo reporta a ele diante da resposta sobre o resumo da lei, dizendo: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Queridos, a frase faze isto e viverás era mais um veredito de perdição eterna para aquele homem do que salvação para sua alma. Ele, humanamente falando, jamais conseguiria colocar em prática aquilo que ele acabara de falar. Ainda que tentasse todos os dias da sua vida, ele não conseguiria praticar a lei e, consequentemente, não teria a vida eterna. Nem ele, nem nós conseguimos cumprir o que os mandamentos exigem de nós. O decálogo, queridos, só expõe a nossa frágil capacidade de cumpri-lo de fato e de verdade. A ética estabelecida por ele, e a ética do reino, ela é alta. O padrão de santidade que a lei exige só foi atingido pelo Senhor Jesus. A questão era muito séria, e era muito séria para com aquele homem. Observe, queridos, no texto lido durante a liturgia, e o presbítero Jefferson já fez uma introdução, que aquele jovem rico que chega diante do Senhor com a mesma dúvida que devo fazer para ter a salvação, ele ouve do Senhor se ele tem observado os mandamentos, mas a segunda parte dos mandamentos. E ele responde: tudo isso tenho observado desde a minha infância. Ele não está dizendo que ele amava o seu próximo como a si mesmo. Ele está dizendo que ele tinha observado tudo aquilo que a lei, pelo menos na segunda parte, dizia. E quando Jesus diz para ele: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, Jesus está falando para ele: tira o Deus Mamom do trono da sua existência. Se você quiser ter a certeza da sua salvação, é nesse lugar que eu devo reinar. É esse lugar que eu devo ocupar, o centro da sua vida, me ter sobre todas as coisas. Não adorar, não ser um idólatra. E essa é a colocação que Jesus faz. E o interessante, meus queridos, que ele vai embora, conforme foi lido durante a liturgia, muito triste, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele era riquíssimo. Para aquele doutor da lei,
A questão era o pecado. Nos dois resumos do mandamento ou dos mandamentos. O primeiro se dá no fato de Jesus citar a questão do próximo, que ele não amava. Aliás, nem sequer sabia quem era esse alvo ou alvo do seu amor. A questão levantada no texto do intérprete da lei revela isso. O entendimento de quem era o seu próximo, ou seja, na parábola do bom samaritano, queridos, que nós vamos estar citando o próximo domingo, ele expõe uma conclusão na vida daquele homem muito séria. Por quê? Porque até o seu conceito de amar e de próximo caiu por terra. Caiu por terra. Só que tem um outro detalhe. Ele também não conseguia sequer amar o Senhor, que era o resumo da primeira parte dos mandamentos da lei. E João mostra isso claramente na sua primeira carta, no capítulo 4, verso de número 20, quando ele diz: aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A resposta do mestre certamente mostrou para aquele homem que ele deveria reconhecer que a sua tentativa de pôr Jesus à prova colocou-o na situação de reprovado diante do Senhor. Pois diante do Senhor, ele não era perito da lei coisíssima nenhuma. Não passava de um medíocre conhecedor de palavras da palavra da lei. E pior, o colocava na condição de perdição eterna. Ou seja, naquele instante, o tal doutor da lei mexeu com a pessoa errada. Aliás, refaço a frase. Ele mexeu com a pessoa certa. Somente aquele confronto com Cristo poderia mudar-lhe a vida, fazendo com que ele reconhecesse que não conseguiria nem ao menos amar ao Senhor, quem dirá o seu próximo pelas suas próprias forças. Terceira divisão do nosso texto, a citação sobre amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, expõe uma outra realidade. Todos nós, humanamente falando, estamos perdidos quanto à vida eterna, pois só conseguiremos amar se Cristo for de fato nosso Senhor e Salvador. A resposta de Jesus, faze isto e viverás, aparentemente é uma resposta simples, mas ela é carregada de um tom tão profundo. É como se Jesus estivesse dizendo: faze isto, se você conseguir, e viverás. Essa resposta, queridos, mostra uma possível atitude humana diante de uma pergunta de cunho antropocêntrico que aquele homem fez, por exemplo, no verso 25, quando ele diz: que farei? Que eu devo fazer? E Jesus diz: você ama a Deus e é o teu próximo, e está garantido, tudo resolvido. Coisa, queridos, que certamente nenhum homem ou mulher conseguirá realizar pelas suas próprias forças. Justamente porque o amor é muito mais do que um sentimento que muitos enfatizam que brota no coração. De forma nenhuma. O amor é um dom do Senhor. O amor é o fruto do Espírito. E o apóstolo João, falando sobre isso, ele enfatiza essa verdade em João capítulo 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 11, quando fala a respeito de Jesus como videira verdadeira e nós como seus ramos, e nós só produzimos de fato o fruto quando o Senhor Jesus alimenta, nos capacita através do seu Espírito. Como um tronco, ele alimenta seus galhos através da seiva. O Senhor nos capacita e nos habilita a amá-lo. E na sua carta, João escreve na primeira dela, capítulo 4, verso 7, reforça ainda mais essa ideia quando ele diz: o amor procede de Deus. Ou seja,
O amor é para os nascidos de Deus na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, queridos, a prova foi dada a Jesus por aquele intérprete da lei. E o reprovado foi justamente ele. Se a intenção foi saber o que deveria fazer para ter a vida eterna, a resposta foi: você é um pecador e precisa se arrepender dos seus pecados, pois você vem há muito tempo alimentando o seu egoísmo, usando do seu conhecimento para ludibriar, enganar e tentar as pessoas, mas não ao Senhor. Encerro trazendo algumas rápidas conclusões. Primeira delas, conhecimento das Escrituras, cargos dentro da igreja, não significa ser salvo. Não significa ser salvo. Podemos conhecer toda a Bíblia, ter decorado vários versículos, saber todas as parábolas, os milagres de Jesus. Isso não garante de forma alguma a minha entrada no céu. Posso ser um Nicodemos da vida, conhecedor, um mestre em Israel, e não saber o que significa novo nascimento, como foi acusado pelo próprio Senhor Jesus em João capítulo 3, versículo de número 10. Queridos, já ouvi relatos de pastores com anos de ministério, bons pregadores, eloquentes, que dizem ter tido uma experiência de conversão, anos depois de terem sido ordenados ao sagrado ministério. Isso não deve gerar nenhum tipo de estranheza ou preocupação, por causa de dois motivos. Primeiro, graças a Deus eles se converteram. Foi o tempo de Deus para eles. Segundo, até quando a palavra do Senhor for pronunciada por um incrédulo, ela tem autoridade, tem poder para mudar vidas, poder para converter aqueles que a ouvem. Talvez um dos mais contundentes relatos que temos, queridos, é o que foi registrado no Evangelho de João, capítulo 21, quando o Senhor Jesus se encontra com Pedro. A Bíblia fala que Pedro andou 3 anos, um pouco mais de 3 anos com Cristo. Ele viu milagres, ele ouviu os ensinamentos do Mestre, mas foi naquele momento que ele ouve: tu me amas, de fato e de verdade. E os estudiosos dizem que naquele momento aconteceu o novo nascimento, a conversão de Pedro. Queridos, é naquele momento, ou foi naquele momento, que o Senhor Jesus habilitou ele para amar sobre todas as coisas e ao seu próximo, como a ti mesmo. O doutor da lei tinha o título, a consideração das pessoas, provavelmente a aceitação do sinédrio, mas era um miserável pecador que necessitava de conversão, necessitava do novo nascimento para ter a certeza e convicção de salvação diante do Senhor das nossas vidas. Segunda conclusão, o encontro com Cristo sempre será um encontro de humilhação, mas depois, momentos e eternidade de júbilos. Percebam a audácia daquele intérprete da lei. Colocar o Senhor do universo à prova. Que atitude insana, achar que pode colocar Jesus na condição de humilhação com meras perguntas carregadas de pecado e de intenções erradas. Ele foi moído, ele foi humilhado, e detalhe, com serenidade, com respeito e bem claro. Queridos, a palavra do Senhor sendo ministrada, tudo dentro de um ensino bíblico, expressando o amor para com aquele que com altivez de coração chega diante do Senhor Jesus. Vemos a simplicidade das palavras do Senhor Jesus, citando a resposta dada pelo intérprete.
É só praticar o que você mesmo está falando e terás vida eterna. A própria consciência do doutor da lei o colocou na condição de humilhação. Infelizmente, queridos, ele apenas ficou nessa condição, humilhado. Não há relatos de que aquele homem reconheceu a sua miserabilidade e a suficiência de Cristo em sua vida. Não temos relatos de que ele tenha passado pela alegre experiência de ser reconhecido pelo Senhor do Universo como um amado filho. Mas você que ouve as Sagradas Escrituras nesta manhã, que tem seu coração carregado provavelmente ou possivelmente de soberba, que tem muitas vezes, diversas vezes, colocado Cristo à prova com seus questionamentos carregados de violência, pornografias, mentiras, humilhando o seu semelhante, tem a oportunidade de se dobrar diante de Cristo e ser habilitado pelo Mestre a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar o seu próximo como a ti mesmo. Terceira e última conclusão, a sequência do capítulo, ela faz toda a diferença neste ensino. Eu vou pular a parábola do bom samaritano que nós vamos expor domingo que vem e ver na sequência o episódio de Marta e Maria e depois no capítulo 11 a referência à oração. Queridos, o intérprete da lei ouviu o ensino de Jesus naquele momento. Mesmo que esse não fosse o seu objetivo, não ficou sem respostas aos seus questionamentos. Atentar para o ensino de Jesus é o que Ele espera de mim e de você. É a melhor parte, é a parte mais importante da nossa vida. É aquilo que na sequência do texto Maria fez. A Bíblia fala que ela quedava-se assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhes os ensinamentos. Isso fez toda a diferença para aquela mulher e faz toda a diferença para todos nós, principalmente diante da dúvida mais cruel que o ser humano tem. O que será da minha alma após a morte? Quedar-se, assentar-se aos pés do Senhor, queridos, é um sinal, a princípio, de humilhação, mas que produz exaltação. O próprio Senhor Jesus disse a Marta que Maria escolheu a melhor parte. Isso significa que ela fez o certo. Ela foi aprovada pelo Mestre, foi exaltada com uma nota 10, aprovada no concurso da vida eterna. A oração do Pai Nosso, na sequência do texto, faz parte de um bloco proposto por Lucas, que é bem propício para todos aqueles que já ouviram de Cristo o que tem de fazer e encontram dificuldade para colocar em prática. Queridos, todos nós devemos mostrar a nossa insignificância diante de Jesus, a nossa dependência diante do Pai e pedir em oração para simplesmente, como Jesus disse àquele homem, fazer isso. Ou seja, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao meu próximo como a ti mesmo. Não basta reconhecer a sabedoria de Jesus para termos a certeza da salvação. Nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E isso fica muito claro quando de fato colocamos em prática os ensinamentos do Mestre. Em especial, amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas. Só isso, pastor? Não. E amar o nosso próximo
como a nós mesmos. E nosso desejo é que com a ajuda do Senhor, você consiga colocar em prática tudo aquilo que você confessa, que você consiga viver tudo aquilo que o ensino da palavra nos traz. Aquele homem foi embora, como um jovem rico, mas eu e você temos a oportunidade de ficarmos, de permanecermos e de colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Que Deus nos ajude para tanto. Vamos orar?